Fala galerinha, tudo bem? Agora vamos continuar, né, nossas aulinhas sobre isomeria óptica, tá bom? Nós trabalhamos um composto orgânico no qual nós tínhamos um centro estéreo, né, gênico, que era um único carbono quiral. Agora a gente vai trabalhar com um composto no qual eu tenha dois carbonos quirais e, portanto, a partir de agora, vamos abrir um pouquinho o nosso leque, não é? E aprender coisas novas, tá bom? E no finalzinho, depois falaremos sobre as propriedades desses compostos, não é? A importância de conhecer e compreender bem, não é? Essa diferença estrutural tridimensional que os compostos apresentam. Então vamos lá. Exemplo 2, trabalharemos um composto com dois carboninhos quirais. Deixa eu pensar num qualquer aqui e eu vou trabalhar com CH3, CH aqui eu vou colocar um bromo, CH um cloro e um CH3. Ok? Um composto aparentemente simples, e na verdade, não é? E eu tenho aqui dois carbonos quirais. Cadê esses carboninhos? Não é? Esse primeiro carbono, assinalado aqui no meu asterisco vermelho, ele é quiral, tá bom? Por quê? Quais são os quatro grupinhos a ele ligados que são diferentes entre si? Quando eu bato o olhinho nele, eu tenho o CH3 à sua esquerda. Nesse carbono, eu tenho o H e o Br ligados, não é verdade? O hidrogênio seria representado aqui para cima. E eu tenho esse grupão todo aqui à minha direita. Então, ele é um carbono quiral, tá bom? Não só o vermelho, mas também aqui o carboninho laranja, tá bom? Então, ele também é um carbono quiral. Eu tenho à direita o CH3, para baixo o cloro e para cima eu teria o hidrogênio e para a esquerda eu teria a espetação. Então, neste caso, eu tenho dois carbonos quirais. E como calcular a quantidade de isômeros ópticos, eu esqueci. Isso mesmo, aquela relaçãozinha matematicamente complexa para a gente, né? Que é o 2 elevado a n. Simplesmente isso. É só aplicar essa equaçãozinha, né? Não é nem uma equação, né? É uma exponencial muito básica que você vai achar a quantidade de isômeros. Então, n é o número de carbonos quirais, são 2. Então, nesse caso, nós vamos ter 2 elevado a 2, que vão fornecer ali para a gente 4 isômeros possíveis, tá? 2 elevado a n me dá a quantidade máxima de isômeros que eu posso encontrar, tá bom? Então, 2 elevado a 2, 4 isômeros e, portanto, nós temos dois pares, não é verdade? Então, nós teremos aqui 4 isômeros. Eu vou chamá-los de A, B, C e D. Por quê? Porque eu quero, né? Você pode dar nome para eles também, né? Paula, Marcela, Cristiano e José, tá? Do jeito que você quiser. Então, aqui, não é? O que nós vamos fazer em relação a eles? Aqui, ó. A, B, C e D, não é? São os 4 isômeros. 4 isômeros que vão ser diferentes entre si no espaço, tá bom? E não se esqueçam, a conectividade dos átomos é absolutamente a mesma. Então, eu tenho 4 isômeros. E aí a gente já sabe, são dois pares, não é? O primeiro par eu vou chamar aqui do par AB, ok? E o segundo par, um par CD, tá? E quando eu comparo A e B e C e D dentro de um mesmo par, o que eu sei sobre eles? Para cada parzinho eu sempre vou ter um par de enantiômeros, não é? O que são enantiômeros? Já vimos, são, não é, isômeros que se espelham, ou seja, são imagens especulares um do outro, tá? Então, A e B formariam aqui um parzinho de enantiômeros, ok? E C e D formariam também um parzinho de enantiômeros. São possibilidades, tá?
Para cada par, dentro da quantidade de isômeros máxima que você tem, sempre você vai ter um par de isômeros. Então, o A vai espelhar o B, o C vai espelhar o D. Combinado? Então, isso aqui, para a gente, é realidade. Combinado? E eu preciso saber desenhar os 4 isômeros? Bem, precisa. Ai, Cris, vou ter que desenhar 4 moléculas diferentes no espaço? Vai ter que saber desenhá-las, vai ter que saber interpretá-las, não é? E vai ter que saber compará-las, tá bom? Então, A e B, C e D, pares de enantiômeros. Mas, não é? Dentro desse bololô todo, dentro dessa emboleira, que são 4 isômeros, eu posso comparar, por exemplo, o A com o C? Uai, pode sim, não é? Mas o A seria imagem do C? Uai, gente, se o A é imagem do B, é porque o B é imagem do A, não é verdade? Faz todo sentido. Se o C é imagem do D, o D é imagem do C. Então, o A não espelha o C, porque senão seriam, não é? Ali A e B, ok? Então, aqui você tem um parzinho, ó, de imagens especulares. Imagens especulares. Isso quer dizer que um acaba espelhando o outro, tá bom? Mas há a possibilidade de eu ter os outros pares. Quais seriam eles? Aqui, ó. Eu posso ter como pares, ó. Aqui eu vou fazer assim para facilitar a nossa vida. Eu tenho como pares aqui, ó. A e C é um par possível, porque são 4 isômeros, não é? Eu posso comparar o A e o D, porque C e D são moléculas diferentes, não é verdade? Eu posso comparar o B com o C e eu posso comparar o B com o D. São todos pares dentro dos 4 isômeros, pares diferentes desses A, B, C, D, não é verdade? A é imagem de C? Não. A é imagem de B e vice-versa. Mas é um par de isômeros, não é? Se eu pegar 2 isômeros que, portanto, não são imagens entre si, esses isômeros são classificados como diasteroisômeros, ok? Ou seja, são isômeros espaciais, não é? Que não são imagens especulares. Então aqui, ó, diasteroisômeros, né, um termo muito comum, eles não são imagens especulares. Gente, imagem especular é imagem no espelho, tá bom? Então, os 4 pares aqui são pares de diasteroisômeros, enquanto esses 2 parezinhos são pares de enantiômeros. Combinado? Tranquilo? Então, nós vamos desenhar o A, o B, o C e o D a partir de agora, tá bom? E nós vamos desenhar esses isômeros usando uma representação bidimensional, ou seja, nós vamos representá-los em 2 dimensões. Nós sabemos que esses isômeros aqui, ó, né, A e B, C e D, eles são diferentes no espaço, em 3 dimensões, da mesma forma que eu mostrei para vocês, não é? No exemplo 1, inclusive com modelos. Não é? Então a gente não vai ficar desenhando essas moléculas com 2, 3 ou mais carbonos quirais em 3 dimensões, porque são moléculas, não é, relativamente complexas. À medida que você vai aumentando o tamanho da estrutura, cada vez ela se torna espacialmente, né, mais esquisita na hora da gente representar. Então aqui a gente vai ter uma ferramenta fantástica para desenhar esses isômeros espaciais ópticos, tá bom? Que tem ali o nosso centro estereogênico, que é o centrinho que me permite, né, me rearranjar de formas diferentes espacialmente falando, tá? Então, guardem esses conceitos. Enantiômeros são imagens no espelho, um espelha o outro, tá? E diasteroisômeros são isômeros espaciais, mas que não se espelham. Galera, o cis e o trans, não é, são diasteroisômeros, ok? O E e o Z, né,
são diastereoisômeros. Tá? Por quê? São isômeros espaciais que não se espelham. Tá? O cis não espelha o trans, nem o trans espelha o cis. Não é verdade? Então, começamos aqui, mas nós vamos ter que desenhar os 4 isômeros que ali estão. Ok? Então, vamos tocar o barco. Cadê meu apagador? Tá aqui. Então, vamos embora. Nós vamos desenhar esses 4 isômeros. Esse cabeçalho aqui, eu não vou mexer nele. Vou deixar ali para a gente utilizá-lo. Então, para a gente desenhar esses 4 isômeros em 2 dimensões, nós vamos usar aqui a projeção de Fischer, ok? Que vai nos atender super bem para desenhar essas estruturinhas. O que a projeção de Fischer coloca para a gente? Primeiro, para a gente desenhar aqui os isômeros, nós vamos traçar uma linha vertical. Traçar uma linha vertical. Ai, Cris, isso eu sei fazer, né? Muito bom, parabéns. Tá? Nós vamos aqui na projeção de Fischer, o primeiro passo é esse, traçar uma linha vertical, tá? E aí eu vou fazer aqui embaixo, ok? Tracei uma linha vertical. Uhul, beleza? É um tracinho mesmo, ok? Então, tracei uma linha vertical. Segundo, aqui traçar uma linha... Ah, já sei, Cris. Nesse caso, horizontal. Isso mesmo. Traçar uma linha horizontal. Formando uma cruz. Ok? É isso que nós vamos fazer. Então eu venho aqui, traço uma linha formando uma cruz. Isso, né? Cris, essa cruz sua está muito esquisita. Ela é minha, né? Eu faço do jeito que eu quiser. Então, calma. Então, aqui, traçar uma linha horizontal formando uma cruz. Essa é a segunda regrinha aqui, vertical, horizontal. Legal. E daí, não é? O que eu tenho aqui de informação? A interseção, que é onde elas se encontram, a interseção é o carbono quiral. Então, agora o que você fez vai fazer sentido, né? Se a interseção é o carbono quiral, quer dizer que o carbono quiral está aqui, ok? Eu não preciso fazer nada, ele está ali. Mas são 2 carboninhos quirais, Então, traçar uma linha horizontal formando a cruz. A interseção é o carbono quiral. Então, vamos traçar 2 vezes. Aqui, Ok? Agora, né, a minha falta de habilidade no desenho foi justificada, né? Então, eu tracei a linha vertical e para cada carbono quiral existente, eu vou traçar essa linha horizontal para que a interseção venha a existir. Pegaram a ideia? Então, tá. Ali, feito. Nós vamos para o próximo passo. Aqui, encaixar a cadeia principal, que a gente sabe que é a maior extensão carbônica, né? Encaixar a cadeia principal na vertical. Isso facilita muito o nosso trabalho, tá bom? Então, nós vamos encaixar a cadeia principal na vertical, ok? Então, vamos lá para o nosso desenho de cima. A cadeia principal é essa aqui, galera, na qual eu tenho os 4 carbonos, tá bom? Então essa cadeia, ela tem que estar na vertical, ela tem que estar em pé. Então, tanto faz se você levantar ela assim ou se você levantá-la assim. Pela disposição do meu braço, eu vou levantar essa molécula assim. Então se eu pegar aquela cadeia e levantar, quem vai lá para cima? Vocês estão concordando que esse CH3 aqui, né? Eu estou levantando a molécula assim. Então o CH3 vai estar lá em cima, ok? Então, deixa eu usar o roxinho aqui, o CH3 vai estar aqui em cima. O primeiro carbono quiral está aqui. O segundo carbono quiral está aqui na segunda interseção. E lá embaixo eu vou ter outro CH3. Combinado? Só isso. Legal, Cris.
de boa, até aqui tranquilo. E agora o que eu faço? Simples, não é? Você vai encaixar os ligantes laterais da forma como você quiser. Não vai fazer a menor diferença, tá bom? Você tem 2 ligantes nesse carboninho e 2 ligantes nesse outro. Você encaixa do jeito que você quiser. Da forma como você vai encaixar, com certeza, um dos 4 isômeros você vai desenhar. Isso é certeza absoluta, tá bom? Então não interessa por qual você começa. Se eu, de repente, lá desenhei, encaixei os grupinhos e achei o C primeiro, e você achou o A primeiro, isso não vai fazer a menor diferença. No final você vai achar todo mundo, tá? Então, o que nós vamos fazer é encaixar os grupinhos. Então, como nós levantamos a estrutura dessa forma, o primeiro carbono quiral de cima vai ser o H e o Br, né? E no segundo o H e o Cl. Você encaixa da forma como quiser. Simples assim, tá bom? Então, encaixamos os ligantes laterais. Depois eu vou falar um pouquinho do que representa tridimensionalmente isso aqui, tá? Calma, calma. Então, lá vamos nós, encaixando os grupinhos laterais. E aí eu vou mudar a cor, vou encaixá-los aqui em verde, tá? Então eu tenho o H e o BR, H e o BR, coloque onde você quiser, não faz a menor diferença. Depois o H e o CL. Então, H e o CL. Quando você aqui fizer tudo isso, parabéns, joia, legal, você acabou de desenhar o primeiro isômero. Só isso, Cris. Traça a linha, faz a cruzinha, encaixa os pedacinhos, você acabou de desenhar a primeira estrutura. Então, aqui você tem o isômero, A. Simples assim. Esse é o seu isômero A. Uau, legal. Tá bom. Desenhei o meu isômero A. Muito bom. Essa é a projeção de Fischer, tá bom? Então, calma, calma. Nós temos que desenhar quatro estruturas. Mas espera aí. Nessa projeção de Fischer, o que nós temos aqui que compreender? Esses grupinhos que estão na lateral, os grupos na lateral, ok? Aqui, ó. Os grupos laterais. Grupos laterais. Eles aqui, eles saem do papel. Saem do papel. Ou do plano, Nesse caso aqui, vou colocar do plano, Porque isso aqui não é um papel, é um quadro. Então, eles saem do plano. Isso quer dizer que esses dois hidrogênios, o bromo e o cloro, eles estão se aproximando de você que enxerga, Então essas ligaçõezinhas, se eu fosse desenhar em cunho ou tracejada, elas seriam ligações em cunho. Seria aquela ligação bem escurinha, que a gente faz nos compostos, indicando tridimensionalidade. E os grupinhos na vertical, são esses grupos aqui, eles estão para trás do plano, tá? Então, a fórmula de Lewis, a fórmula de Fischer, a projeção de Fischer, ela me dá exatamente essas duas informações, tá bom? Então, os grupos laterais estão se aproximando de você, enquanto aqui, os grupos, que são dois, tá? Mas aqui os grupos verticais, eles, nesse caso, entram no plano. Ok? Então, o que a gente tem dentro dessa projeção de Fischer como informação é exatamente isso que vocês estão vendo. Então, essa projeção de Fischer ela é muito importante para que a gente possa pegar compostos com um carbono quiral, conforme a gente já trabalhou anteriormente, eu poderia desenhá-lo na projeção de Fischer sem problema nenhum. Nesse caso seria só uma cruzinha mesmo, tá? E eu tenho dois carboninhos quirais, eu traço a linha vertical e faço duas interseções. Cris, se eu tiver num composto 5 carbonos quirais, nenhum problema. Você faz a linha vertical e corta ela
5 vezes. Provavelmente vocês já viram, não é? Carboidratos assim, não é? Vocês, né, provavelmente já viram glicose ou frutose ou outros, né, monossacarídeos ali, que são as unidades, né, que vão dar origem aos carboidratos, mas vocês já devem ter visto os monossacarídeos, né, sendo representados dessa forma, tá? Antes da ciclização. Okay? Então, muitas vezes você tem lá a glicose e 5 carbonos, né, em cruz. Isso quer dizer que aquelas interseçõezinhas são para a gente carbonos quirais, tá? Mas aí a gente vai ter a possibilidade de trabalhar muito bem a projeção de Fischer de agora em diante na próxima aula. Beleza? Até breve. Valeu, moçada. Tchau, tchau.